Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Só não leve em consideração o barulho. Meu prédio aqui tá em reforma, então um pouquinho de barulho no vídeo, tá? Não tenho o que fazer. Hoje nós vamos ter a nossa aula sobre o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, tá? A gente vai estar falando CRH porque é muito mais fácil do que a gente ficar o tempo todo falando hormônio liberador de corticotrofina. Então, o que é o CRH? Ele vai ser um hormônio que vai ser sintetizado, ou seja, vai ser produzido lá no nosso hipotálamo, nada mais do que, né? Porque a gente está estudando sobre os hormônios que são produzidos, né, lá no hipotálamo. E ele vai ter, então, como a sua principal função a liberação, a estimulação do hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que a gente viu lá nos hormônios produzidos na nossa adenohipófise. Então, esse hormônio CRH tem a função de estimular. Então, lembra que a gente falava, o hormônio estimulador, né, produzido no hipotálamo vai, né, estimular a produção do ACTH. Então, esse é aquele hormônio estimulador que eu falava, né, nas nossas aulas. O CRH tem a função de estimular a glândula hipofisária a produzir o ACTH. O CRH, ele foi um hormônio que foi isolado e sintetizado em 1981 a partir dos hormônios, tá, produzidos lá no hipotálamo dos ovinos, porque ele tem uma semelhança, tá, com o ser humano, com o hipotálamo do ser humano, com a produção. Então, a partir desses ovinos, a gente conseguiu ter, né, esse hormônio isolado e sintetizado. Mas, tá, a partir disso, a gente sabe que a gente também tem essa produção no nosso hipotálamo, né, essa produção que deve, em todas as opções, ele deve estar, sim, sendo produzido normalmente no nosso hipotálamo. Lógico que algumas pessoas podem ter ali um excesso dessa produção ou uma falta, tá, dessa produção, mas, tá, no normal, esse hormônio deve ser produzido ali nos núcleos paraventriculares. E eu vou estar mostrando para vocês, tá, essa é a região, tá, em que esse hormônio é secretado pelo neurônio, tá, responsável pela produção do CRH. Então, só relembrando, no nosso hipotálamo nós temos vários neurônios e cada um fica respectivamente ali no seu local devido, né? De acordo com que a produção que ele deve ter para aquela, né, a sua função principal. Então aqui nessa região, no núcleo paraventricular, nós vamos ter esse neurônio que vai estar produzindo, que vai estar secretando quando for estimulado, para que ele, né, secrete então o hormônio CRH. E esse hormônio CRH, quando é estimulado, quando ele é liberado por esse neurônio, ele vai até a eminência mediana no hipotálamo. E essa região mediana, ele vai secretar então para os vasos porta-hipofisários, que vão ser responsáveis em levar esse CRH até a glândula hipofisária. Então, não sei se eu já comentei com vocês, mas vou então, né, se eu já comentei, vou comentar de novo. Vamos imaginar, tá, que aqui nós temos o nosso hormônio do CRH, que é o neurônio responsável pela secreção dele. Ele vai secretar, então vai ser estimulado, vai secretar. E esse estímulo quem faz é o próprio hipotálamo, né? E esse estímulo, quem faz é o próprio hipotálamo, que faz esse estímulo para esse neurônio secretar esse hormônio. Eu já vou dizer um pouquinho mais como que esse hipotálamo recebe esse estímulo para estimular esses neurônios, tá? Mas a princípio, esse neurônio ele vai secretar então esse hormônio que vai, tá, encaminhar ele até essa eminência mediana, que é essa região aqui, que ele é responsável, tá, em levar até essas veias portas. Essas veias portas são responsáveis em descer, tá, do hipotálamo, esse hormônio até a adenohipófise. Então, chegando aqui, esse hormônio vai estimular a adenohipófise a produzir, tá,
o hormônio correspondente ao que ela recebeu. Então, ela recebeu um hormônio CRH, essa adenohipófise vai produzir o ACTH. Então, nesse momento, o CRH vai ter os seus receptores, tá? Na membrana que vão ter ali, né? Para receber esse CRH, para ter a produção e a secreção do ACTH. E isso vai fazer com que, tá? Haja um estímulo, tá? De retroalimentação negativo desse hipotálamo. Então, o hipotálamo, no momento em que essa hipófise, tá? Essa adenohipófise receber esse estímulo do CRH, ele vai falar, opa, já tá tendo a produção do ACTH, então não preciso mais produzir o CRH, tá? É um feedback negativo. Então, já tem a produção, não preciso mais, tá, ter a secreção do CRH, já tá tudo ok, tá? Então, assim acontece. Quando não tem essa retroalimentação, ele fala, opa, não tá tendo produção de ACTH, então eu vou produzir CRH, tá? Então, é isso, é assim que vai funcionando. Logicamente, tem um pouco mais, né, de área complexa, a produção de cortisol, quando também tem níveis baixos de cortisol, né, esse ciclo circadiano, tudo isso tem influência, tá, dessa produção e essa secreção de CRH. Mas basicamente, tá, essa retroalimentação negativa, ela é uma base fundamental para essa produção ou essa pausa, tá, nessa produção de CRH no hipotálamo. O CRH, ele também tem uma função importantíssima. Ele, como eu falei, ele atua também na secreção de ACTH, mas ele também está ativamente ali interligado com a síntese de proopiomelanocortina. Ele também, né, tem a função de liberação da endorfina e hormônios melanotróficos, tá? Que isso a gente vai ver ainda mais pra frente, quais são a sua produção, secreção. Então, os hormônios hipotalâmicos, tá? O CRH, ele também vai ter uma influência que vai estar recebendo ali do sistema nervoso central, tá? Com influência desses sinais vindos do coração, pulmão e trato digestivo. A gente sabe também que esses hormônios estão inteiramente ligados, tá, à nossa pele, alguns estudos fizeram que analisado ele ativamente ali nas espinhas mais vulgares, tá? Então ele tá ativamente trabalhando na nossa pele também. Ele também está relacionado aos estresses crônicos, que são, tá, a depressão e a ansiedade. Então ele está ali trabalhando ativamente nesses distúrbios. Então, resumindo, tá? Essa produção do CRH vai ser produzida lá no núcleo paraventriculares. Ele vai ser secretado, tá, por esses neurônios até essa eminência mediana, que vai até as veias portas da adenohipófise, que a adenohipófise, então, vai secretar essa glândula ACTH. O ACTH vai até essas glândulas suprarrenais lá nos nossos rins, tá? E essas glândulas suprarrenais, por si próprias, com o estímulo do ACTH, vai secretar quem? O cortisol. Então, sem o CRH produzido lá no meu hipotálamo, eu não tenho a produção do ACTH e muito menos do cortisol. Então, por isso a importância desse CRH estar com a sua produção correta no nosso organismo. Então, pessoal, nós vamos fazer agora a correção da atividade número 6. Pausa o vídeo aí, corre, busca a sua atividade 6 e a gente vai corrigir junto, ok? Então, a pergunta número 1 dizia: para o exame dos hormônios hipofisários, nós analisamos o quê? Marque X na opção correta. Por mais que eu tenha colocado marque X na opção correta, ainda tem gente me explicando cada coisa no A, B, C, tá? Então, tome cuidado lá. Então, para a análise desses hormônios hipofisários, a gente analisa o quê? O soro. Na pergunta 2, falava o seguinte: o exame de TSH, além da análise do soro, também pode ser analisado o quê? O plasma, letra C. A gente vai retirar o sangue. A gente, tá? E o soro ali, a gente já estava falando, né? Que o soro, além do soro, então não era o soro, não é do sangue, porque o sangue é só a coleta. E aí, então, né, a questão mais, né, lógica seria a letra C.
Na número 3, dizia, cite todos os procedimentos para os exames hipofisários. Gente, nessa aula que eu falei sobre os exames hipofisários, eu comentei sobre todos os exames, então toda a produção. Então eu queria que nessa pergunta, aqui eu coloquei só como exemplo, tá? E eu vou citar para vocês um exemplo só, não vou falar de todos. Mas o que eu queria que vocês colocassem nessa questão é pegasse lá, prolactina. A prolactina, procedimento tal. TSH, procedimento tal. Sabe? E por partes de cada exame. O ACTH é assim, assado, tá? O TSH precisa de jejum de 4 horas, no mínimo 4 horas. Então aqui, no exame da prolactina, eu até esqueci de colocar o nome, mas aqui é o exame da prolactina que eu coloquei, tá? Então aqui não precisa de jejum, não é obrigatório. Aqui precisa de repouso 30 minutos, tá? Antes para quem fez exercício físico, ou conforme a orientação médica. A refrigeração até no máximo 3 dias, de 2 a 8 graus, pode ser congelado até 30 dias. O método de análise é a quimiluminescência. Então, cada exame eu queria que vocês colocassem, tá? Esse processo, o questionário, quais exames precisava, quais medicamentos poderiam dar interferência, dependendo do exame. Eu coloquei lá, esse medicamento dá interferência assim, assado. Então, eu queria que vocês colocassem lá pra mim, tá? Todas as especificações de acordo com cada um dos exames hipofisários que eu coloquei. Tem uma apostila, gente, com o passo a passo. Era basicamente copiar a apostila, tá? Então, era isso aí que eu queria nessa questão número 3. Se você colocou todos esses, conforme eu falei, ganhou nota, tudo ok. Se não, infelizmente, ele vai ganhar ali né? De acordo com o que você colocou, vai ganhar ali a nota referente, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Desculpa pelo barulho aí de fundo, tá? Mas qualquer dúvida que você tenha nos comentários, pode deixar aqui embaixo, que eu vou estar aqui, tá? Nesse momento para responder vocês. E também na nossa segunda aula, eu estarei ao vivo com vocês ali no Meet, para vocês estarem tirando as suas dúvidas também, ok, pessoal? Tenham um bom restante de aula e até breve!